Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Pacheco e este é o canal Português na Cabeça. Pessoal, nas aulas anteriores estudamos a estrutura do verbo e vimos que a conjugação verbal é a flexão de um verbo em todos os seus modos, tempos, pessoas, números e vozes. Sabemos que existem 3 conjugações principais. A primeira conjugação para os verbos terminados em ar, a segunda conjugação para os verbos terminados em er e a terceira conjugação para os verbos terminados em ir. Na aula de hoje vamos estudar os verbos regulares nestas 3 conjugações. Verbos regulares são aqueles que, ao serem conjugados, não sofrem alterações em seu radical. Exemplo, o verbo falar, radical fal, fa-a-l, pode ser conjugado em qualquer tempo e pessoa, sem que o seu radical se modifique. Vejam o exemplo: falei, falassem, falariam. Percebam que o termo grifado em amarelo, o radical, ele não se altera mesmo sendo conjugado em qualquer tempo e pessoa. Permanece o mesmo. Exemplos de verbos regulares na primeira conjugação: verbo amar, verbo gostar, verbo pular, verbo estudar, o verbo ajudar e verbo nadar. Vejamos aí agora alguns exemplos de verbos regulares na segunda conjugação: verbo comer, verbo entender, verbo esquecer, verbo correr, verbo descer e verbo beber. Agora alguns exemplos de verbos regulares na terceira conjugação: verbo adquirir, verbo dividir, verbo desistir, verbo excluir, verbo assistir e verbo partir. Vale aí ressaltar para vocês que existem outros verbos nestas terminações. Na primeira conjugação ar, na segunda conjugação er e na terceira conjugação ir. Agora vamos analisar a conjugação dos verbos regulares amar na primeira conjugação, viver na segunda conjugação e dividir na terceira conjugação. Vejam o verbo amar, radical am. Eu amo, eu amava, eu amei, eu amara, eu amarei, eu amaria. Perceba que em todas estas conjugações do presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, do modo indicativo, não houve nenhuma alteração no radical am, como está aí para vocês neste exemplo. Vemos também que no modo subjuntivo permanece da mesma forma, pessoal: que eu ame, se eu amasse, quando eu amar. Ama tu, no imperativo, não ames tu, e por amar eu. Vejamos aí também que o radical permanece o mesmo. Agora, o verbo viver, pessoal, com o radical vive, V-I-V, também em todas as conjugações e em todos os tempos permanecerá o mesmo radical. Eu vivo, eu vivia, eu vivi, eu vivera, eu viverei, eu viveria. Permanecem aí o mesmo radical. No subjuntivo e no imperativo, do mesmo modo: que eu vivia, se eu vivesse, quando eu viver. Vive tu, não vivas tu, por viver eu. Permanece também aí o mesmo radical. Agora, o verbo dividir, que é a terceira conjugação, terminação ir. Vejam: eu divido, eu dividia, eu dividi. Eu dividira, eu dividirei, eu dividiria. Vejam aí que no modo indicativo da terceira conjugação, nos tempos presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, permanece também aí o mesmo radical. E na sequência, modo subjuntivo e modo imperativo também permanecem o mesmo radical. Que eu divida, se eu dividisse, quando eu dividir. Divide tu,
não dividas tu por dividir eu. Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu comentário e, se você é novo por aqui, se inscreva no canal Português na Cabeça. Um abraço e até a próxima aula.